Olá, tudo bem? Como você está? Fico feliz que você esteja aqui com a gente para aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante que é a administração financeira. Tão importante e tão negligenciado. A gente vai entender por que se dá pouca atenção e os perigos de se dar pouca atenção para este tema tão importante. Então, meu nome é Ivo Pereira, eu sou um coach especializado em desenvolvimento pessoal, apaixonado por tecnologia, apaixonado por pessoas, e esse tema de administração financeira é um tema que eu tenho muito carinho, porque ele é um tema que pode ser a diferença entre nosso sucesso e nosso fracasso em tudo que a gente fizer na vida. Então, é um oferecimento da Hana, esse treinamento para você. A Hana que tem um compromisso com a saúde e com o bem-estar. E o que tem a ver a administração financeira com saúde e bem-estar? Tudo. Porque quando a gente não está bem financeiramente, a gente sofre mais estresse, a gente não dorme direito, a gente não se alimenta direito, a gente tem uma bagunça no nosso sistema, né, corporal como um todo, na nossa mente a gente não tem paz. Então, tudo isso afeta a nossa saúde. Então, vamos falar sobre esse tema hoje, às vezes tão mistificado e um tema tão simples da gente cuidar com carinho, porque ele pode ser a diferença entre a gente ter sucesso e ter fracasso em tudo que a gente faz. Então, seja muito bem-vindo. Eu espero que essas informações sejam um início, um complemento para você que já faz uma boa administração financeira e que faça diferença na sua vida. Então, vamos lá. Em se tratando de administração financeira, hoje as pessoas elas estão em basicamente 3 categorias. Então, a primeira categoria é sobrando dinheiro, a segunda categoria é sobrevivendo e a terceira categoria é endividado. Adivinha onde a maioria das pessoas estão? A maioria das pessoas, infelizmente, estão endividadas. Mais de 60% da população brasileira está endividada. E agora, falando em tempos de coronavírus, com certeza esse número vai aumentar bastante. Os próximos meses são incertos e a falta de conhecimento financeiro vai fazer com que muitas pessoas façam muitas bobagens. Então, se você está assistindo agora esse vídeo antes, nesse começo de pandemia, você tem chance de evitar alguns desastres financeiros. Pode ser com você, pode ser com alguém que você conhece. Então, compartilhe esta informação, que você pode ajudar muitas pessoas. E muita gente que está sobrevivendo vai se tornar endividado, e muita gente que está com dinheiro sobrando vai se tornar um sobrevivente. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas muitas pessoas, por despreparo, vão ter problemas nesse sentido. Você não, porque hoje você vai sair daqui privilegiado com informações que vão fazer diferença no seu dia a dia. Se eu tivesse que resumir toda essa apresentação em uma única frase, eu resumiria dessa forma. A regra mais importante relacionada a finanças é gaste menos do que você ganha. Se você aplicar este princípio, esta regra, com certeza você vai ter tranquilidade. Agora, é isso que nós aprendemos na nossa cultura brasileira? Não. Nós, culturalmente, nós gastamos tudo que a gente ganha e geralmente muito mais. Então, convido você a quebrar esse ciclo, se este for o seu caso, e começar a dar mais atenção para as suas finanças. Porque hoje que a gente não cuida, se perde e se bagunça. Então, vamos ver o que nós teremos de informação hoje nessa apresentação. Primeiro, vamos entender o que é a administração financeira. Depois, vamos entender o que é o ciclo do endividamento, como uma pessoa se endivida. Você vai falar, isso aí é fácil, se endividar todo mundo já sabe. Mas a gente precisa entender o que leva ao endividamento para a gente cortar o mal pela raiz. Entender o ciclo do enriquecimento. Tem gente que pensa que enriquecer é só para poucas pessoas. Não, todas as pessoas podem ser ricas, desde que tenham as atitudes corretas. E nós vamos falar sobre essas atitudes corretas. Vamos conhecer as regras do jogo do dinheiro, que são os 4 pilares do jogo do dinheiro, que são os 4 pilares da administração financeira. Se você não conhece esses 4 pilares, se você não tem, provavelmente vai ter problema financeiro em algum dia.
E nós vamos entender como construir a liberdade financeira. Primeiro, entender o que é esse conceito, o que é liberdade financeira. Nós vamos falar sobre isso. E os primeiros passos. Ivo, eu não tenho administração financeira, eu não sei cuidar do meu dinheiro. Então, a primeira coisa é reconhecer o momento que você está. Ou, Ivo, eu estou bem, eu estou com as contas equilibradas, mas eu não tenho nada sobrando. Então, independente do momento que você está, você vai entender como dar o próximo passo na sua administração financeira. Então, primeiro vamos entender o que é administração financeira. Gente, administrar é cuidar. E financeira é de finanças, é do dinheiro. É uma das habilidades mais importantes que nós devemos saber. Não ter essa habilidade pode custar muito caro. Porque a diferença do sucesso e do fracasso em qualquer coisa que a gente faça pode estar relacionado com a administração que a gente faz com o dinheiro. E você pode ser muito bom no que você faz, em qualquer empreendimento que você coloque sua mão, porém, se você não tiver uma boa administração, você pode fracassar. E aí vamos entender a diferença de conhecimento e educação. Conhecimento todos nós temos, e você está adquirindo agora conhecimento financeiro. Isso é muito bom. Agora, o que vai fazer a diferença é a educação. Então, eu te pergunto, como está a sua educação financeira? Agora, a questão é, eu não entendi a diferença de conhecimento e educação. Conhecimento você pode ter nos livros, conhecimento você pode ter numa palestra, mas é colocar em prática, que é se educar. Né? Educa a ação, é o que vai fazer diferença. De nada adianta você terminar aqui hoje, assistir essa palestra, achar que foi incrível, que agregou muito para você, você entendeu que é importante mudar algumas coisas. Mas se você não tomar nenhuma decisão, não fizer nenhuma mudança, de nada vão valer essas informações. E aí você vai ficar só no conhecimento. Quando na verdade a gente tem que trabalhar a nossa educação. Então vamos entender uma coisa. Aqui nós temos a roda da vida. Então, esse aqui é um exemplo típico de uma roda da vida. Se você fizer uma pesquisa na internet, a gente entende como coach integrativo sistêmico que o ser humano ele é composto de várias saúdes. Então, tem a saúde pessoal, a saúde de qualidade de vida, a saúde dos relacionamentos e a saúde profissional. Nós podemos ser felizes com desequilíbrio. Você pode ter uma área que você está melhor, uma área que você está pior. A gente não está nem sempre bem, nem sempre ruim em todas as áreas. Mas pode haver um grande desequilíbrio se nós estivermos com notas muito baixas em alguma dessas áreas. E, principalmente, tem uma delas que, se você tiver com a nota baixa, ela vai afetar praticamente todas as outras áreas da sua vida. E essa área é justamente a área relacionada aos recursos financeiros. Mas você pode me dizer, Ivo, o amor é mais importante que o dinheiro. Eu concordo com você. Ivo, a saúde é muito mais importante que o dinheiro. Eu também concordo com você. Ivo, as amizades são mais importantes que o dinheiro. Eu também concordo com você. Agora, vamos entender uma coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os teus braços são tão importantes quanto as suas pernas. Querer comparar estado de felicidade com dinheiro é a mesma coisa que querer comparar perna com braço. Por exemplo, saúde é mais importante que dinheiro? Sim. Agora eu te falo, em tempos de coronavírus, se você tiver uma pessoa da sua família doente que precisa ser hospitalizada, imagina você batendo de porta em porta e não conseguir hospitalizar esse teu parente. Agora, imagina que você tem um plano de saúde top e que você consiga rapidamente hospitalizar esse teu parente. O dinheiro faz diferença nesse momento? Faz. Porque com dinheiro você pode ter melhores recursos de saúde. Mesma coisa em relacionamento. Você não precisa do dinheiro para ter um bom relacionamento. Mas se você tiver dinheiro, você pode fazer viagens, você pode dar presentes, você pode ter uma qualidade de vida melhor. Entende? Seus filhos são mais importantes que o dinheiro? Com certeza. Mas se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir colocar seus filhos numa boa escola. Então, ele é um recurso importante para a gente ter qualidade nas áreas da nossa vida. Ele não é mais importante que ela. Entende a diferença?
Então, às vezes, existe um equívoco aí. Tem gente que fala que dinheiro não é importante e trabalha 8 horas, às vezes 2 turnos, às vezes 2 empregos, para isso que não é importante para a vida dela. Então, a gente precisa começar a trabalhar a nossa mente para entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nós não estamos falando de adorar o dinheiro, não, mas usá-lo como um recurso importante, que precisa ser bem cuidado, para que a gente tenha uma vida digna, uma vida boa. E o que é sucesso? Sucesso é um conceito para cada pessoa, mas eu posso definir sucesso como você está com a sua vida do jeito que ela é importante para você. Né? Então é isso. Agora, ficou claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Dinheiro é importante? Sim. Agora vamos falar de uma coisa que atrapalha demais a questão do entendimento de gestão financeira, de administração financeira, que é a nossa mentalidade. O que é a mentalidade? É um conjunto de valores, de informações, de experiências que você tem sobre um determinado assunto. Então você tem uma mentalidade com relação ao dinheiro, que é baseada em todas as suas experiências com o dinheiro. Então se você vem de uma família onde não se fala de dinheiro, não se promove cuidar bem do dinheiro, onde se gasta mais do que ganha, onde se tem geralmente problemas com o dinheiro, onde falta dinheiro. Essa é a mentalidade que você vai carregar para a sua vida e você já vem com problema nesse assunto. E você pode repetir os mesmos erros dos seus pais, dos seus avós, das pessoas, das gerações que você teve aí antes de você. Então, te faço um convite hoje. Se a tua geração, os teus pais, os teus avós, eles foram ignorantes financeiramente, se eles não tiveram oportunidades de conhecer mais sobre o assunto, quebra esse ciclo a partir de hoje e muda a sua mentalidade. Porque não importa o que você faz hoje, seu sucesso ou seu fracasso vai depender de como está a sua mentalidade. Eu vou te falar de um caso de uma pessoa que não tem, sem a mentalidade ajustada, ganhou 4 milhões de reais e hoje está quebrado. Então não é a quantidade de dinheiro que você tem, é como você administra o que você tem que vai fazer a diferença entre você ter sucesso e ter fracasso. E isso tem muito a ver com a sua mentalidade. Então a sua mentalidade determina o seu destino. Você pode ter crenças limitantes. E o que a gente escuta relacionado ao dinheiro? Que os ricos não são honestos, os ricos nas novelas geralmente são os vilões, as brigas em casa geralmente são porque os pais estão sem dinheiro. Enfim, são várias situações que criam na nossa mente crenças limitantes que não deixam a gente avançar no assunto. Né? E por que você está aqui hoje? Por que você está assistindo? Porque você está sendo privilegiado de ter esse recurso que a Hannah está colocando para você, te dando a oportunidade de você quebrar esse ciclo. Né? Então, seja muito bem-vindo a esse treinamento e eu espero que no final desse treinamento você tome decisões para mudar a sua mentalidade financeira. Então, vamos lá. Por que se tem tanto problema financeiro? Por que mais de 60% dos brasileiros estão endividados? Todos os países têm armadilhas financeiras, têm problemas. Mas o Brasil, nesse quesito, é o pior de todos. Nós temos o pior sistema bancário do planeta. Nós não temos educação financeira. A gente não aprende a cuidar do dinheiro. É tudo no vamos ver, eu vou pagando, vamos ver se dá, acho que a parcelinha encaixa, deixa para amanhã, né? É uma promoção, não posso perder, vou fazer uma dívida. A gente não tem educação, não sabe lidar com dinheiro, não tem orçamento por falta de conhecimento. Nosso país é extremamente consumista. Então, gente, agora em época de coronavírus, resista. Resista porque os próximos meses são incertos. Então, tome muito cuidado, não faça despesas, não aproveite promoções para comprar coisas que não são urgentes e importantes agora. Por exemplo, eu estava vendo um celular que eu queria fazer uma troca do meu celular, e um celular que custava R$2.000. Começou a aparecer oferta para mim de R$1.500 esse celular. Por quê? Porque as empresas já estão com um marketing agressivo de consumo, para que as pessoas em casa, que estão em quarentena, não parem de comprar. Então toma muito cuidado, porque é uma época de incertezas e assumir mais dívidas em épocas de incerteza pode ser avassalador para a sua situação financeira. E como saber se você pode ou se você não pode gastar?
Eu vou te dar uma dica daqui a pouco, eu vou te mostrar como você pode tomar uma decisão se é o momento de você gastar ou de não gastar. Nós temos um outro desafio. No nosso país é muito fácil ter crédito, até para pessoas endividadas. Até para pessoas endividadas no nosso país é fácil ter crédito. Uma ligação, um clique e você já tem um empréstimo. Né? Isso seria muito bom se houvesse consciência financeira. Mas eu vou explicar quando o empréstimo pode ser bom e quando ele pode ser ruim. E na maioria das vezes ele é ruim. Nós temos os bancos com os juros mais altos do mundo. É um absurdo. O que nós temos de juros aqui em um mês, tem país que é um ano. É assustador. Os juros que nós temos do sistema bancário, ele é maior do que juros de agiota num monte de países aí fora. Ou seja, não dá para ser amador no assunto finanças aqui no Brasil. A gente não pode brincar com esse assunto. A gente tem que ter consciência e entender que aqui brincar com dinheiro custa muito caro. Negligenciar o teu controle financeiro custa muito caro. Pode custar muita dor para você, pode custar muita dor para a sua família. Tá? Então a gente vai entender como que a gente vira esse jogo, mesmo estando num país dos juros mais abusivos do planeta. Vamos lá. E um detalhe, em educação financeira, nós estamos atrás de países africanos como o Zimbábue, se eu não me engano. Espero não ter errado o nome. Mas países quase sem lugares quase sem recursos, né? Que a gente está pior do que eles financeiramente. Mas a gente tem culpa disso? Não. Então não se culpe pelo que você não sabe. Mas se culpe a partir do momento que você sabe e não coloca em prática este aprendizado. E eu vou ensinar você a virar o jogo aqui hoje. Então, ciclo do endividamento. Como que uma pessoa se endivida? Você vai falar, isso aí é fácil. Isso aí, a maioria dos brasileiros já nasce sabendo. Não, é importante você entender como acontece o endividamento, para que você não caia na mesma armadilha. Não se preocupe. Se for o seu caso de você já estar endividado, eu vou te explicar como sair das dívidas também. Então, por que uma pessoa se endivida? Muito simples. Porque ela já cresceu na cultura do consumo, na cultura do ter. Agora, ter é um problema? Não é um problema, desde que seja no momento certo. O problema é quando a gente quer ter as coisas e a gente não pode. E como que eu sei se eu posso ou não posso? Precisa saber se o seu orçamento comporta você ter isso que você quer ter. E a gente não aprende isso no dia a dia, a gente não aprende isso na prática. Outra coisa, as pessoas, além de ter, elas têm coisas que geram mais despesas, são ativos que geram mais despesa. Quando você compra um carro, tem gente que não pode nem comprar o carro, encaixa essa parcela no orçamento com muito sufoco, mas aí tem combustível, aí tem seguro, tem IPVA e tem outras despesas decorrentes de um carro, manutenção e tudo mais. Então é preciso considerar todos os fatores, porque quando você compra um bem, você tem outras despesas que vêm anexadas a esse bem. Né? Comprometer todo o ganho. Gente, no Brasil, a maioria das pessoas gasta tudo que ganha. E se ela ganha um aumento, ela compromete essa diferença que ela passou a ter. Ela não vai pensar, nossa, agora eu ganho um aumento de R$500, eu vou conseguir guardar R$500 todos os meses. Não vai fazer isso. Infelizmente, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai pensar, a primeira coisa, como que eu gasto esses R$500? Então, o brasileiro, por cultura, compromete todo o seu ganho. O brasileiro, de uma forma geral, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas. Não poupar. Para que poupar? Nunca sobra. E não sobra por quê? Porque compromete todo o ganho. Não planejar. A pessoa média brasileira, ela só sabe o que vai acontecer no próximo mês. Ela não consegue projetar para o final do ano, para 2 anos, para 3 anos. Ela só pensa no agora. E a falta de planejamento é crucial. Usar cartão de crédito e cheque especial. Tem problema usar? Não, desde que seja com responsabilidade. Mas nós não usamos culturalmente no Brasil com responsabilidade.
a gente usa como se fosse parte do nosso dinheiro para cobrir o orçamento que está acima do que a gente ganha. Eu vou mostrar para vocês o perigo de usar de forma irresponsável qualquer empréstimo, qualquer cheque especial e qualquer cartão de crédito. Fazer empréstimo para pagar dívida. Gente, fazer dívidas para pagar dívidas é um erro absurdo que se faz muito. Você só joga o problema para frente, mas você não resolve. Eu vou demonstrar isso para você. E o pior de todos, a maior âncora financeira que você pode ter na sua vida é você viver fora do seu padrão. E o que é viver fora do padrão? Viver fora do padrão é simples, é você viver numa condição que vai gastar mais dinheiro do que o que você ganha. Se empatar, já está fora do padrão. Tem que viver abaixo do quanto você ganha. Tem que viver com pelo menos 70% do que você ganha. Então, se você está comprometendo todo o seu ganho para viver no padrão que você vive hoje, a primeira coisa que é importante para você fazer é ajustar o seu padrão. E eu vou mostrar por quê. Então, vamos ver na prática como acontece o ciclo do endividamento? Então, aqui eu coloquei um fluxo, que eu chamo de empobrecimento, que é onde começa o erro. Então, imagina, vamos pegar um jovem que começou a trabalhar, está feliz, tem os seus 18 anos, está na empresa, e ele vai ganhar líquido uma receita de R$ 2.500. O salário dele é maior, tem os descontos, sobra R$ 2.500. Neste momento, ele mora com os pais, ele não tem dívidas, ele está rico, porque sobra dinheiro. Só que o que acontece? Pela cultura que esse jovem recebeu, pelo que ele vê, ele começa a pensar em ter e gastar. E aí ele faz várias despesas. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem exemplo, não é um caso real. É só para a gente ilustrar o que acontece quando a pessoa negligencia a sua administração financeira. Então imagina que essa pessoa ganha R$ 2.500 líquidos. E aqui você pode observar que ela tem várias despesas. Dessas despesas somadas, elas dão R$ 2.730. Quanto que ele ganha? 2,5. A conta não fecha. O que acontece aí? Ele fica com um déficit de menos R$ 230. Dever R$ 230 não é nada, ainda mais para quem tem cheque especial. Então, olha onde começa a armadilha. Porque se você não tivesse cheque especial, não ia bater, não ia conseguir gastar. Mas como você tem um cheque especial, que o banco deu, porque ele acabou de abrir essa conta, só que o banco, além do cheque especial, ainda deu 2 cartões de crédito para ele. E aqui começa a situação de fracasso financeiro desse jovem. Então, ele está devendo aqui 230, e aí já tem o cheque especial, coloquei aqui hipoteticamente 10%, então ele já fica mais negativo, menos 23, além dos 230. E aí ele começa a pagar juros. E aí que começa a minar a energia financeira, os recursos financeiros dessa pessoa, desse jovem que acabou de começar a vida financeira dele. Só que ele não aprendeu. Como ele está ali no cheque especial, ele está confortável, apesar de incomodado, porque depois ele resolve. Aí começa a vir aqueles pensamentos sabotadores. Não, mas eu acho que eu vou ganhar um aumento. Ah, depois eu resolvo. Puxa, eu vou fazer um bico, vou fazer alguma coisa, vou pegar emprestado. E ele começa a criar milhões de justificativas para conseguir seguir a vida sem tomar uma atitude. E aí que está o grande erro. Ele não tomou uma atitude por conta do comodismo e mês a mês esse valor vai aumentando. Por quê? Porque ele não aprendeu que ele precisa diminuir o custo fixo dele. As despesas dele, o quanto ele custa, o orçamento dele, que engloba o custo fixo e os custos variáveis também. Nós vamos falar disso. Agora imagina que a cada mês ele vai ficando 230 negativo, mais os juros sobre juros que vão correndo do cheque especial, desse valor que está deficitário, que está faltando. Só que a pessoa não quer abrir mão de algumas coisas. Ela quer viver num padrão que é incompatível com a realidade dela. Contando que alguma coisa no futuro vai acontecer e tudo vai mudar. Um dia eu vou ganhar um aumento e vai melhorar. Não vai, porque o dia que tiver aumento,
ela vai aumentar as despesas para acompanhar esse aumento. E é aí que está o desafio. Então, imagina, ao final de um ano, ainda usando o 13º, essa pessoa termina o ano negativo. Menos R$ 2.359. Tá? É um valor hipotético, gente, mas já dá para ilustrar. Agora, imagina, o que acontece aqui? Essa pessoa já tem paz? Aqui ela já está muito preocupada. Poxa, foi meu 13º inteiro e eu não consegui me livrar disso. Essa pessoa já vê o ano sem paz. Mas aí surge um herói. Aí aparece o banco e oferece para ele um crédito para ele quitar essa dívida. Um crédito de R$ 3.000. O gerente do banco fala, fulano, você é nosso novo cliente, eu vi que você está um pouquinho enrolado aí com as finanças, que tal a gente virar o ano no positivo? E aí oferece para ele o quê? Um empréstimo. Só que adianta um empréstimo para essa pessoa? Não, ela tem que ajustar a mentalidade. Ela tem que entender que se ela não baixar o padrão de vida dela, não vai resolver o empréstimo. Ela só vai empurrar o problema para frente. Mas ela fica feliz porque o banco vai fazer esse empréstimo e ainda vai sobrar um dinheirinho. E o que acontece no próximo ano? Fulano vira o ano no positivo, feliz da vida, pagou a dívida, cobriu o cheque especial, só que fulano esqueceu de uma coisa. Primeiro que sobrou um dinheirinho aqui, tem um saldo do empréstimo de R$ 641. A primeira coisa que ele vai pensar, como que eu gasto isso? Onde eu vou gastar? E ela troca o celular, está feliz da vida, entrou o ano com um iPhone novo e está animado. Só que acontece, ela não ajustou o padrão, ela não ajustou a mentalidade. Vai fechar a conta de novo? Não. Só que agora tem um agravante. Lembra que o fulano fez um empréstimo em dezembro do ano anterior? Pois é, ela agora tem a parcela do empréstimo para pagar. E o que vai acontecer aqui? O que já ia ficar negativo, porque ela não cuidou, não mudou o padrão, não diminuiu as despesas, aumentou mais. Então, em vez de ficar 230 negativo, ela está ficando 504 negativo. Já dá para imaginar como ela vai terminar o ano, né? Ela não consegue nem pagar o empréstimo. Na verdade, o empréstimo vai caindo no cheque especial. Ela já está pagando os juros do empréstimo e agora ela começa a pagar juros sobre juros. Porque esse valor que ela está pagando, que já tem juros, vai incidir ainda os juros do cheque especial. E essa pessoa termina, ao final de 2 anos, com uma dívida de mais de R$ 8.000. Gente, isso acontece com a maioria dos jovens hoje. É incrível, não é? E a gente está falando apenas de R$ 230. Então, não permita que isso aconteça na sua família com as pessoas que você conhece. Agora, o que vai acontecer aqui virando o ano? Pode ser que ele também, como ele está pagando as parcelas do empréstimo, porque elas são debitadas no cheque especial, né? O banco oferece para essa pessoa uma linha de crédito. Aqui, gente, é bem provável que antes o banco faça isso. Por quê? Muito provavelmente essa pessoa não vai ter tudo isso de cheque especial. E aí, pode ser que aqui no meio ela já faça outro empréstimo para zerar isso aqui. Só que se ela fizer outro empréstimo, o que vai acontecer? Ela vai ter mais uma parcela. Não, Ivo, mas ela quitou com o empréstimo essa que ela tinha, tá? Então, ao invés de ela ter uma de 274 agora, ela vai ter uma de R$ 500. Mais o que ela estava já de déficit, que se ela não mudar a mentalidade dela e não mudar o padrão, ela vai ficar muito pior do que ela estava. Então, entende que isso é empurrar o problema para frente? Então, toma cuidado, não faça empréstimo para pagar, para resolver problema que você resolve com decisões. Pensa bem nisso, tá bom? Então, um coach financeiro, se você fazer um coach financeiro, a primeira coisa que ele vai querer saber é isso aqui, quanto que você gasta por mês. E vai querer saber quanto que você ganha. Porque a primeira coisa que ele vai te falar é que você precisa ajustar o seu padrão de vida. É a primeira coisa que ele vai te falar. Então, vamos lá. Entendemos como que é o ciclo do fracasso? Entendeu por que a maioria dos brasileiros já começa a vida endividado? Então, vamos lá. Agora você tem informação. Vamos ver o contrário? Vamos ver como funciona o ciclo do enriquecimento. Então, o foco do rico é diferente. Da pessoa de mentalidade rica, que pode não ser rica ainda. Então, o foco é em ser. Então, é conquistar, ganhar, acumular, não gastar. Gastar menos do que ganha. Isso é a regra mais importante da administração financeira. Poupar, planejar.
Usar cartão de crédito e cheque especial pode usar sim com responsabilidade. Usa cartão de crédito para ganhar as milhas. Só que ela gasta no cartão de crédito controlado, menos do que ela ganha. Então é simplesmente um instrumento para centralizar as despesas. Não um instrumento para cobrir, para fazer um empréstimo. Porque quando você usa o cartão porque você não tem saldo, você está fazendo um empréstimo. E se você não pagar, os juros são absurdos. Então, não usar o cartão como um empréstimo fácil, uma linha de crédito fácil. Por isso que chama cartão de crédito, linha de crédito. Não se endividar. Pessoa de mentalidade rica não se endivida. E o pobre, mentalidade pobre, se endivida por quê? Porque ele quer ter. Você pode ter, é errado ter? Não, mas no momento certo. No momento que você puder comprar sem comprometer o seu orçamento. E o rico vive dentro do padrão adequado. Então, isso é mais importante. Então, vamos ver a diferença se aquele mesmo jovem, em vez de gastar mais, ele gastasse menos. Vou colocar aqui no próximo slide. Ops, passei de vez. Não, é aqui mesmo. Então, aqui está o fluxo do enriquecimento. Então, imagina que esse mesmo jovem ganha R$ 2.500, que está acima da média da maioria dos brasileiros. Triste, mas é a realidade. E ele tem lá as suas despesas. Só que é uma pessoa que está preocupada, que foi orientada, que assistiu uma palestra de administração financeira e ela não vai gastar mais do que ela ganha. Então, ela já cortou ali algumas despesas, ela ganha 2,5, mas ela está gastando 2,180. Aí sobra R$ 320. Esses R$ 320, numa pequena aplicação, mais o que ela está economizando todos os meses e mais o 13º que ela não precisa gastar porque ela não está endividada, ela termina o ano com praticamente aí R$ 7.000. Olha a diferença da mentalidade rica. Então, o que para uns é sacrifício, para outros é construção. Porque às vezes a gente vê guardar dinheiro como um sacrifício. Eu mereço ter as coisas, eu mereço comprar. Você merece sim, mas no momento correto. Agora, essa pessoa terminou o ano com 7.000, vamos arredondar, R$ 7.000 sobrando. Ela gasta esse dinheiro? Não, ela tem que fazer esse dinheiro virar mais dinheiro. E agora tem uma coisa muito importante que eu aprendi num dos livros que eu li de administração financeira, o livro do Gustavo Cerbasi, que ele fala que a primeira coisa que a gente precisa fazer, além de entender quanto a gente gasta, ajustar o nosso orçamento, é ter uma reserva financeira de segurança. E agora vamos falar uma coisa muito séria. Presta muita atenção nisso que eu vou falar para você. Nós estamos entrando agora no momento de desafios por conta desse vírus. A pergunta é, você tem uma reserva financeira de 18 meses o valor do seu custo de vida? A maioria vai dizer que não. Se não 100% das pessoas. São raras as exceções que tem. Agora imagina, se você tem 18 meses de reserva, imagina, essa pessoa acumulou esses 7.000, ela continuou guardando por 1, 2 anos, que seja 3 anos para ela ter essa reserva do custo de vida dela. Então, a gente está falando de 7.000, ela já tem aqui praticamente 3 vezes o valor do custo de vida dela. R$ 7.000. Poxa, ela já resolveu em 7. Então, que ela leve 2, 3, 4 anos, só que esse dinheiro vai render muito mais, para ela ter essa reserva. Então, ela não pensa em gastar ainda. Ela tem que manter o orçamento dela adequado a quanto ela ganha. Aí o que vai acontecer? Imagina numa situação como essa, concorda que ninguém previu que nós íamos ter um coronavírus? Imagina se essa pessoa se planejou e ela perde o emprego hoje. Ela tem 18 meses de segurança que ela pode ficar sem receber, que a vida dela não vai mudar uma vírgula. Ela vai continuar comendo, ela vai continuar pagando água, luz, internet, todos os recursos que fazem parte do orçamento dela. Entende a importância de saber administrar o seu dinheiro para ter paz? Tem muita gente hoje que já está contando com o dinheiro que vai receber no 5º dia útil e que ela precisa. E que se ela não receber esse dinheiro no 5º dia útil, ela já vai ter problemas financeiros. Agora, há quantos anos, uma reflexão, quantos anos você trabalha? Junta todas as economias que você tem, o dinheiro que você tem, faz essa conta nos bancos e tudo mais. Quanto você tem guardado? Né? Agora a pergunta é, quantos anos você já trabalhou? Pensa nisso. Tá? Então, vamos entender a regra do jogo, que ninguém vence um jogo que não conhece as regras.
Então não dá para colocar uma pessoa para jogar xadrez como a que entende as regras, ela não entende. Se ela achar que é para jogar como uma dama, ou ela vai fazer movimentos, até movimentos que são proibidos, e ela vai perder o jogo. Ela não vai conseguir jogar. E quando a gente não sabe jogar o jogo, a gente perde. E a gente não pode, nesse país, dos juros mais altos do planeta, brincar de não saber jogar o jogo do dinheiro. Então, são os 4 pilares aqui para construir a liberdade financeira. Então, o primeiro é ajustar a mentalidade. Então, é como a gente pensa sobre o dinheiro, de gastar menos do que ganha, de poupar. Então, isso precisa estar claro a importância para a gente. Isso é ajustar a mentalidade. Agora, gente, isso é muito sério. Padrão de vida incorreto é a maior âncora financeira na vida de uma pessoa. Então, tenha o padrão de vida correto. Como você vai conseguir ajustar o seu padrão de vida? Primeiro, sabendo quanto você custa. E aí eu vou dar algumas dicas no final de como você vai fazer o seu orçamento e você vai chegar nesse valor para saber quanto que é o seu padrão de vida. De repente você ganha 5 mil e tem um padrão de vida de R$5.500. Então você já está na bola de neve, contando com o dinheiro que vai receber no futuro ou com um aumento que talvez não venha. Toma muito cuidado com isso. Se livrar de dívidas. Então, é começar a trabalhar para se livrar de dívidas. Eu vou explicar como se livra de dívidas aqui no Brasil. E depois investir, porque não adianta guardar o dinheiro no colchão, se ele desvaloriza. É importante, sim, começar a conhecer, saber onde aplicar, saber onde diversificar, fazer as coisas certas nos lugares certos. Mas a maioria das pessoas nem pensa em investir porque elas estão com dívidas, vivendo no padrão de vida incorreto e com a mentalidade errada. Se os 3 primeiros pilares não estiverem ajustados, não tem como ter sucesso nessa parte do investir. Então, e a grande diferença está aqui, gente, a mentalidade. E conhecimento é diferente de educação. Nós temos que ter conhecimento e educação. E aqui, para ilustrar como funciona a mentalidade do rico, você pode tirar tudo que ele tem, questão de 2, 3 anos, ele tem tudo de volta. Por quê? Porque ele tem uma mentalidade correta com relação ao dinheiro. Isso aconteceu com o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele foi no chão, na lona, e ele recuperou todo o patrimônio dele. Agora o pobre, mentalidade pobre, que gasta tudo que ganha, que não planeja, que só está preocupado em ter parcelas, em ter. O que acontece? Você dá muito dinheiro para ele e ele volta a ficar pobre. Então, esse caso, dos 4 milhões, é uma pessoa que ela poderia ser independente financeiramente. Imagina que esses 4 milhões, vamos colocar um rendimento baixo aí, de 25 mil reais. Então, você tem 4 milhões aplicados que te rendem 25 mil reais. Hoje, para o padrão de vida brasileiro, é um bom padrão de vida? Com certeza. Agora, imagina que você tem esses 25 mil reais de rendimento e você viva num padrão de 12.500. Ainda é um excelente padrão para a nossa realidade. Tá? Que seja 20, mas não gastar tudo. Agora, você continua com o seu patrimônio, ele continua rendendo e todo mês você vai agregando valor nele. E ele vai aumentando, entende? É o ciclo do enriquecimento. Agora, o que o pobre faz? Ganhou 4 milhões, comprou um carro de 500 mil, um apartamento de 1,5 milhão. O que ele já fez com o patrimônio dele? Ele já acabou com metade do patrimônio. Não, mas ele tem carro e em casa. O carro já desvalorizou 10% quando ele tirou da concessionária. E esse carro gera uma série de despesas. Um carro de 500 mil reais não tem um seguro barato. E um apartamento de 1.500 reais não tem um condomínio barato. Então, ele, além de gastar uma boa parte do patrimônio que ele ganhou, ele ainda está minando recursos desse patrimônio para manter esses bens. Entende como que a pessoa quebra? E aí o que acontece? É uma questão de tempo, porque daqui a pouco o rendimento desse valor que está aplicado não é suficiente para cobrir o padrão de vida novo dessa pessoa, que é o que aconteceu. E aí ele começa a minar o patrimônio dele e cada vez ele tem menos, até chegar uma hora que ele não pode pagar. E o que vai acontecer? Ele vai ter que vender os bens e voltar para a situação que ele estava. Se não pior, se não voltar endividado. Entende, gente, como uma pessoa com uma mentalidade pobre, você pode dar todo o dinheiro do mundo e ela vai quebrar? Esse é um caso real. Aconteceu com uma pessoa muito próxima. Então, tá aqui as mentalidades. Pobre, ele pensa no dia, de resolver o dia dele. Classe média, que é a maioria, pensa no salário para pagar as contas do mês. Então, é média de mês mesmo.
E o rico é aquela pessoa que pensa a longo prazo. A pergunta é, qual que é a sua mentalidade hoje? Pobre não é porque você está assistindo essa apresentação. Pessoas de mentalidade pobre nem perdem tempo para assistir uma apresentação como essa. Infelizmente, nem tem acesso. Então, você já é pelo menos da classe média. Pode ser que você esteja assistindo aqui e você seja rico. Parabéns, você é exceção. Ajuda a gente a educar as outras pessoas. Então, além de descobrir que classe que você está, né, é imprescindível você saber quanto você custa. E como que eu sei quanto que eu custo? Faz um orçamento e começa a adicionar todas as despesas esporádicas que você tem. O cafezinho que você toma, o pãozinho que você come ali, o Uber que você pegou, você tem que anotar tudo. Porque, pasmem, a primeira vez que eu fiz o meu orçamento, eu descobri que eu gastava R$ 2.000 comendo fora. Então, às vezes a gente não sabe para o ralo que está indo o nosso dinheiro por hábitos ruins. Ah, mas tem problema comer fora? De jeito nenhum, desde que se encaixe no seu orçamento e no seu padrão de vida, de acordo com o seu orçamento. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Mudar o padrão. Mudar o padrão adequado. Ah, mas eu não queria tirar meu filho daquela escola X. Quem disse que ele pode estudar naquela escola X? Ele merece, é diferente. Você quer que ele estude, mas pode ser que não caiba no seu orçamento. E por manter naquele colégio, você está entrando naquele ciclo, está empurrando, e você vive uma vida se arrastando, uma prisão financeira. É igual um jovem que compra um carro, que eles anunciam que são 60 parcelas sem juros. Ele já fez aí 5 anos de prisão na vida dele. E tem uma coisa, esse carro não é dele. Esse carro só vai ser dele quando ele quitar. Se ele ficar sem pagar 3 parcelinhas desse carro, ele vai perder esse carro. É igual ao imóvel. A sua casa financiada não é sua casa. E ela pode ser tomada de você. Fica 3 meses sem pagar. Então imagina que você não tenha reserva financeira, por conta do coronavírus, você deixa de receber e você fica 3 meses sem pagar a sua casa. Sabe o que vai acontecer? Ela vai para leilão. Então isso é muito sério, gente. Agora imagina, essa pessoa que ganhou 4 milhões, que ela não comprasse um apartamento, que ela alugasse esse apartamento, que ela não comprasse esse carrão, que ela andasse de Uber ou que tivesse um carro bom médio. Esse patrimônio ficaria praticamente intocado e renderia muito mais. Então é muito mais inteligente, porque o que esse patrimônio vai render, se ele não comprar um apartamento, ele paga o aluguel do apartamento e o dinheiro que sobra ainda ele faz uma poupança para comprar um apartamento à vista. É aí que está a diferença, entende, gente? Porque às vezes você acha que você só vai conseguir ter um apartamento se você financiar, e não é verdade. Ah, mas tem problema financiar? Não, desde que caiba no seu padrão de vida. E que você tenha a sua reserva financeira de 18 meses. Porque se você tem lá uma parcela de R$ 2.000 do imóvel e você não tem nenhuma reserva, se acontecer qualquer imprevisto e você ficar 3 meses sem pagar, isso vai para cartório e você vai perder o seu imóvel. Então, mais importante do que ter agora é ter a sua reserva financeira de segurança. Começa com um mês, foca em acumular um mês, daqui a pouco você foca em acumular 2, daqui a pouco você tem 1 ano e meio de segurança para você poder tomar decisões diferentes na sua vida. Não tem problema nenhum fazer um financiamento, desde que seja consciente que você tenha segurança e que ele esteja dentro do seu orçamento. Ok? Então, para se livrar de dívidas. Gente, no Brasil nós temos uma questão muito séria. Eu só conheço uma pessoa que fala isso aqui, e é de um livro que eu vou indicar para vocês, que ele chama Benzoral. A maioria dos outros, a maioria não, os outros pessoas que são especialistas em administração financeira, que escreveram livro, ninguém fala isso aqui. Né? Então, o Ben, ele fala que a gente tem que seguir esses 4 passos. Então, primeiro, nunca consulte seu gerente do banco. É até forte dizer isso. Mas por quê? Porque o seu gerente do banco, ele vai vender produto para você, ele quer vender empréstimo para você. Ele quer vender coisas que pode, no primeiro momento, parecer bom, mas não é bom. Ele é vendedor dos produtos do banco e ele só é gerente porque ele é o melhor vendedor dos produtos do banco. Entende? Tudo ou nada. Não adianta ficar pagando o mínimo de cartão de crédito, você não vai vencer essa guerra. Ninguém vence juros compostos. Ivo, mas se eu parar de pagar, o que vai acontecer? Se você parar de pagar, o que vai acontecer? Essa dívida vai congelar, seu nome vai ficar protegido, para você não fazer mais bobagem, né? E eu acho muito importante isso, porque aí você não compra mais nada a prazo. E aí você vai
juntar dinheiro, vai ajustar o seu padrão de vida, vai começar a guardar dinheiro por fora e daqui a pouco você vai lá e quita a sua dívida. Se você não fizer assim, você não vai vencer os juros e em algum momento você vai jogar a toalha e você vai estar numa situação muito pior. Não alimente os juros, tá? É tudo ou nada, para todas as dívidas. E uma dívida fica uma dívida. Jamais, nunca, anota isso, nunca faça um empréstimo para pagar uma dívida. Você está trocando uma dívida por uma outra dívida. Você só está protelando as decisões importantes que você teria que tomar. Tá? E por último, o controle emocional, porque as pessoas vão te ligar, você vai receber cobrança, mas tenha certeza que é por um período. Você vai ajustar seu orçamento, vai deixar sobrar dinheiro, vai acumular dinheiro por fora e vai lá e vai quitar essas dívidas. A ideia aqui não é ensinar ninguém a ser caloteiro, mas é você fazer o que é possível você fazer para você ter paz. Então acumula dinheiro, faz a negociação e quita a dívida. O banco, se você estiver devendo para o banco, ele vai vender tua despesa, tua dívida, para uma empresa de cobrança que vai pagar um valor barato e essa empresa vai começar a te cobrar para receber esse dinheiro. Vai ser um estresse, eu já passei por isso, sei como que é, mas vai passar. Porque se você fizer tudo certinho, você vai lá e você vai quitar esse valor, ok? Então, são os 4 passos. No livro que eu vou indicar, isso está muito bem claro para você como referência do que fazer, tá bom? Então, você vai ter a oportunidade de ouvir um especialista em finanças, e, aliás, 2, porque são 2 livros, para complementar de uma forma muito enriquecedora isso que eu estou passando para você tomar melhores decisões financeiras na sua vida. Então, investimento. Aqui é o sonho de consumo, então é ter aquele critério de se pagar primeiro. Então, primeiro eu invisto, depois eu gasto. Né? Ter o fundo de emergência. Então, legal, aquela pessoa acumulou R$7.000. Ela gasta? Não, tem que guardar. Tenha seu fundo de emergência para você ter tranquilidade em qualquer inverno que aparecer na sua vida, como esse coronavírus. Poupança não é o melhor investimento, né? Então procure se informar. Às vezes a gente vai falar que 0,1 não é nada, mas em 20 anos 0,1 pode significar uma diferença de R$70.000 no investimento pequeno. Olha que interessante isso, né? E invista até ter sua liberdade. Guarde dinheiro, invista, faça esse dinheiro render até o que ele gerar, cobrir todas as suas despesas e você ter sua liberdade financeira. Então, já estou terminando aqui essa apresentação. Ter as coisas é bacana, gente. É muito importante. Quem não quer ter uma casa bonita? Quem não quer ter um carro legal? Quem não quer viver uma vida plena, gozar dos prazeres da vida? Todos nós queremos. Mas tem momento para fazer isso. Tem momento certo. Porque essas coisas, na hora certa, são sonhos realizados. Essas coisas, na hora errada, são pesadelos. Você que escolhe. E a maioria de nós escolhe no momento do pesadelo. Então, é melhor você criar sua blindagem financeira, aprender a poupar, juntar um patrimônio e depois você ir lá e comprar à vista aquilo que você quer, que é importante para você. Tá bom? Então, vamos fazer isso. E, gente, uma frase aqui para a gente terminar essa parte, para a gente ir pelo próximo passo, por onde começar. A vida não vai te dar o que você precisa, ela vai te dar o que você merece. É uma frase muito forte. Então, se você negligenciar o dinheiro, você vai ter problema com o dinheiro, porque ele não vai ser importante para você. Então, não negligencia, porque a vida não vai te dar o que você precisa. Ah, eu quero, eu preciso, não. Você tem que merecer, tem que fazer a sua parte. Né? E por onde eu começo? Então, eu vou pedir para você tirar foto dessa parte aqui, desse slide, que tem uma sequência de informações para você começar. Então, a primeira coisa é fazer seu orçamento. Faça seu orçamento. Comece anotando todas as suas despesas. Agora, já começa. Abre o teu extrato bancário lá, pelo menos uma vez por semana. Eu recomendo que no começo abrir uma vez por dia, para você ir acompanhando o teu saldo e para você ir anotando qualquer despesa que forem lançadas. Às vezes são lançadas despesas indevidas e você tem que pedir estorno. Tem que ficar muito atento. Tem gente que não olha a conta, então pode cair qualquer coisa lá que você não sabe o que é. Então você tem que olhar, identificar o que foi debitado. Às vezes você tem uma assinatura do Spotify, você tem uma assinatura do Netflix, que está caindo em débito automático. É uma despesa e tem que estar no teu orçamento. Entendeu? Depois começa a anotar a despesa, adequar o seu custo de vida aos seus rendimentos. Depois
e já criar o hábito de gastar menos do que ganha, guardar 10% dos seus rendimentos, né? Se aprofundar no tema, gente. Se aprofundar no tema é muito importante. Então, não se esgota aqui com esse treinamento. Pega um dos livros que eu indiquei e comece a estudar mais sobre o tema, tá bom? Tem outra forma de gerar renda? É alguma coisa, algum hobby que você tem, alguma coisa que você possa fazer em casa, 1, 2 horinhas, né? Procure uma coisa que você possa fazer no teu horário livre e que possa ser um pequeno plano B para você, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu estou dizendo que é para você parar de fazer o que você está fazendo nem procurar outro emprego. Longe disso, você pode, a partir de onde você está, construir um grande negócio. Você pode ter mais valor para a empresa, você pode crescer. Isso depende de você, né? E esteja com pessoas que sabem cuidar do dinheiro. Toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com as informações que você recebe. Né? Às vezes a gente, no embalo, acaba fazendo muita coisa errada. E o ambiente é mais forte que a força de vontade. Então, esteja num ambiente de prosperidade, num ambiente onde as pessoas são focadas em sucesso, para que você também tenha sucesso. Ok? Legal, Ivo. Tirei foto, já vou começar hoje mesmo a fazer o orçamento, mas eu começo aonde? Planilha, papel ou aplicativo? O que for mais confortável para você. Mas quer uma dica? Se você não é de TI, começa a usar o papel. Pega um caderninho e faz desse jeito que está aí. Coloca o dia, qual é a despesa e o valor. Para você conseguir, no final de um mês, de uma semana, ter o seu orçamento da semana, no final de um mês, ter uma ideia do seu orçamento mensal, no final de 3 meses que você realmente vai saber quanto que você custa. São 3 meses. E aqui está a leitura complementar. Então, quero sugerir para você essas 2 leituras. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro espetacular. Ele parte da premissa do guardar os 10%. É muito legal esse livro. Tem esse outro livro que eu sou apaixonado por esse livro. Sou um grande amigo dessa pessoa. Ele é uma pessoa ímpar, uma pessoa caridosa. Ele se tornou independente financeiramente e hoje ele mantém uma creche, ele ajuda pessoas. Ele foi ajudar o pessoal na fronteira com a Venezuela, para vocês terem uma ideia, construir uma fábrica de tijolo para o pessoal poder ter uma atividade para ganhar dinheiro, para comer. Olha que bacana, que ele fala que o dinheiro só potencializa aquilo que você já tem dentro de você, né? E esse Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, ele fala que são 12 meses para você atingir sua liberdade financeira. Então ele vai te ensinar tudo isso que eu te falei, de uma forma prática, passo a passo, e vai ser muito enriquecedor. Então lê essas 2 obras, eu tenho certeza que vai fazer muita, muita, muita diferença no seu dia a dia. E eu finalizo aqui agora perguntando qual é a sua decisão. Porque não adianta você assistir a palestra, ter essas informações e não mudar nada. Então, qual que é o teu próximo passo? Qual que é a tua decisão hoje? Você vai fazer o seu orçamento? Você vai pegar um papel e começar a anotar as suas despesas? O que você vai fazer? O que você decidiu hoje? Não deixa ser mais uma palestra na sua vida. Não deixa ser mais um vídeo que você assistiu. Mas faça desse momento o momento da virada, o momento da mudança, né? Reveja essas informações, leia os livros e eu torço e desejo que você tenha muito sucesso financeiro e que você possa ajudar e inspirar muitas pessoas. Agradeço imensamente em nome da Hannah a oportunidade de compartilhar a informação com você. Um beijo no coração, fica com Deus e muito sucesso. Não esquece da próxima ação. Tchau, tchau.